e andar na direção de Deus, no caminho de Deus, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor não é nada fácil. Eu trabalhei 5 anos com um grupo de pagode chamado Só Pra Contrariar, fazendo back vocal. Fui compositor de vários sucessos também do Só Pra Contrariar. E eu viajei por todo o Brasil com o grupo. Estive também em vários países, na Argentina, no Uruguai, no Chile, Angola. Nos Estados Unidos estive em Miami, Nova York, na França, em Paris, num mega evento que foi transmitido pela Rede Globo, comemorando 500 anos Brasil, lá no Parque Del France, na Copa de 98, junto com Daniela Mercury, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Sandy Júnior, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, os maiores nomes da música popular brasileira. Fui compositor também de vários sucessos, como eu disse, Só Pra Contrariar, do Daniel, Christian Ralph, Jean Giovanni, Leandro Leonardo, Belo, Vavá, Negritude Júnior. Também os maiores nomes da música popular brasileira gravaram as minhas composições, e a maioria delas fizeram sucesso em todo o Brasil, e algumas delas em toda a América Latina. Eu escrevi o amor, falava de amor, mas eu nem sabia o que era amor. Eu ia viajar com um grupo, eu praticamente trancava minha esposa, não deixava ela na casa da mãe dela, a mãe dela não podia ir na nossa casa, não deixava ela na casa da vizinha. Isso foi desgastando o relacionamento. Contratamos um advogado, eu paguei esse advogado adiantado e marcamos a data de assinar os papéis no juiz da separação. E nesse tempo, um dos integrantes que fazia o back vocal comigo, Luiz Cláudio, ele saiu do grupo. Alexandre pediu para que a gente arrumasse alguém. Eu queria arrumar um mineirinho, que a gente fala a mesma língua, né? E mais ou menos umas 2 horas da manhã, a gente estava lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ligamos para uma pessoa e ele não aceitou o convite. Falou: vou pensar. Um emprego bom desse, mais de 20 shows por mês, viajando por todo o Brasil, ficando nos melhores hotéis. A gente comentava entre a gente: esse rapaz está louco, vai pensar. E passou uma semana, 10 dias, Alexandre já queria até arrumar outra pessoa. Foi quando ligamos para ele novamente e ele aceitou o convite. E a equipe era muito grande, nós viajávamos em mais de 60 pessoas, com técnico de palco, luz, cenário. E só no palco nós éramos em 17 músicos, 3 back, 3 metais, percussão, aquela coisa toda. E a gente ficava num hotel de 2 em 2, nos apartamentos. E sempre depois do show, esse rapaz foi ficar comigo, né? Sempre depois do show, quando terminava o show, eu falava para ele: as meninas ali, vamos lá. Ele: não, vai lá, eu vou ficar por aqui. Eu insistia com ele: rapaz, as meninas ali, vamos lá. Ele: não, vai lá, eu vou ficar por aqui. Foi passando uns dias, a gente pensava que ele era um homossexual, solteiro, lá no Só Pra Contrariar. Ele corria do assédio. Mas o tempo foi passando, eu fui descobrir que o próprio Deus enviou um servo dele lá no Só Pra Contrariar, para ficar ali comigo naquele quarto de hotel. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E olha só, ele era ministro de louvor de uma igreja evangélica lá em Uberlândia, da igreja quadrangular. Na época ele deixou o ministério de louvor. O comentário na igreja é que ele tinha caído, que ele tinha desviado. Talvez se naquela hora que nós ligamos para ele, ele aceitasse o convite, com certeza ele ia cair. Mas primeiro, ele não estava pensando, demorou 10 dias para pensar não, ele estava orando e jejuando. E o pastor dele o abençoou e falou: meu irmão, vai lá que é de Deus esse negócio. Primeiro ele pediu para Deus, depois ele pediu para a autoridade espiritual dele aqui na terra, que é o pastor dele.
E ele ficou lá 8 meses. Em momento algum ele sentou na roda dos escarnecedores, sempre dando bom testemunho. E eu vendo que ele era um homem de Deus. Um dia a gente estava em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma tarde muito fria. Ele deitado na cama dele, eu na minha. O nome dele é Vandinho. Eu falei: Vandinho, eu vejo que você passa por lutas, por problemas, por dificuldades, mas você está sempre sorrindo, cantando, alegre, feliz. Me conta o segredo. Ele me chama de Rejão, né? Falou: Rejão, é Jesus Cristo na minha vida. E eu peguei e falei para ele: eu quero esse Jesus para mim também. Como que eu faço? Porque eu tenho tudo que eu quero materialmente falando, mas existe um vazio, uma angústia que nada preenche. E comentei com ele que estava separando da minha esposa, que meu casamento não tinha mais jeito, que já tinha a data certinha para assinar os papéis na separação. E eu fui falando. Quando eu terminei de falar, ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: Regis, existe um Deus que muda leis. Ainda que você assine toda a papelada lá no juiz, o Deus que eu sirvo, Ele muda essa situação da sua vida. Convidou eu mais a minha esposa para ir na casa de um pastor. No começo eu ia para o futebol, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Minha esposa foi, e o pastor profetizou: não preocupa não, que seu marido vai vir aqui, ele ainda vai ser um grande homem de Deus. Ah, mas não deu outra, eu fui e gostei. E um domingo à noite, minha esposa fez o convite para mim: vamos visitar uma igreja evangélica? Eu falei: vamos. Sentado na última fileira, o culto terminando, e de repente o pastor faz o convite: quem aqui essa noite quer entregar sua vida para Jesus, que Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado, Ele vai arrancar aquilo que precisa ser arrancado, e Ele vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Foi eu e minha esposa lá na frente, confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E naquela hora, naquele momento, nosso casamento foi restaurado ali. Conhecemos um irmão abençoado, Joselito. Começamos a estudar a palavra de Deus na casa dele, que ele fazia uma oração na casa dele. Começamos a alimentar da palavra. Depois eu comecei a frequentar uma igreja evangélica em Uberlândia. Depois de 4 meses, com muita certeza, com muita convicção, eu e a minha esposa batizamos nas águas.